Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui com dois papas da economia, um já velho conhecido de todos aí que nos acompanham, o economista Paulo Gala, e aqui o economista Matias Vernengo, argentino que traiu sua pátria, algo raro para um argentino. Ele acabou se tornando um verdadeiro carioca e hoje mora nos Estados Unidos. Os dois estão lançando um curso imperdível. O Paulo pediu já que eu olhasse um pouco do curso quando ele fez, espetacular, sobre a economia da Argentina. Você que está nos assistindo, eu não vou nem, olha, me sinto até mal de fazer propaganda. O curso é tão espetacular que não faz o menor sentido fazer propaganda. Vocês têm a obrigação moral e intelectual de se inscrever neste curso sobre. Não, mas é verdade, É bom sobre ter amigo assim, é bom ter amigo assim, não, Matias. sobre a evolução econômica da Argentina, que não foi boa, etc. Mas é importante entender, né? É importante entender. Nosso vizinho, eu adoro a Argentina, acho um país admirável. Eu gosto muito do povo argentino, é um povo admirável. O único momento real de rivalidade com eles é no futebol. Ali realmente tem que massacrar sempre os argentinos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Matias. Boa tarde, Boa boa tarde. tarde. Prazer falar com vocês. Olha aqui, vocês estão com esse curso aí, que é um curso espetacular, é um curso sobre economia da Argentina. As inscrições parece que se encerram hoje. Bom, e aí? Economia da Argentina, né? Deixa eu falar um A pouquinho. Argentina, olha, Vai lá, vai pelo lá. menos, tinha um amigo meu, historiador, que dizia o seguinte: o Brasil era a escala dos europeus que iam ver ópera no Teatro Colón. Eles paravam no Brasil só para abastecer o avião para continuar a viagem para Buenos Aires. Que o Brasil era uma selva de macacos subdesenvolvidos e eles só queriam ir para a Argentina, que era desenvolvido. Isso no início quando foi inventado o avião, não no início do século, mas assim, no meio do século. Mas quem inventou o avião? Foi o brasileiro, né? Foram os brasileiros, Alberto Santos Dumont. Mas acontece o seguinte: Justo. a Argentina, eu li um livro fantástico. A cidade que tem a maior quantidade de estádios de futebol do mundo é Buenos Aires. Tá? Por quê? Porque é a cidade que tem a maior quantidade de estádios. Psiquiatra, psicólogo. A Argentina, Buenos Aires, bate Nova York, sendo a cidade com O meu terapeuta durante 6 anos era argentino. Eu até dei o apelido carinhoso para ele de boludo, mas nunca falei para ele, mas ele me encheu o saco. É a cidade que mais tem estádios no mundo. Por quê? Porque quando a Argentina era rica, ela entrou no futebol. E aí todo time fez seu estádio. É claro que são estádios menores, né? Não eram. Agora, tem também os grandes, mas é a cidade que mais tem estádio. Tem um livro de um cara que viajou o mundo para escrever sobre estádios. Ele tem um capítulo, A Cidade dos Estádios. Então, Buenos Aires é a cidade que mais tem estádio de futebol no mundo. Isso reflete a riqueza da Argentina. Na inauguração do Monumental de Núñez, que foi em 1938. 3 anos no Peñarol. Você vê. E o Brasil fez um estádio grande para a Copa de 50. O Maracanã não tinha, entendeu? A diferença da riqueza dos países era imensa. O Brasil, em 1900, pelo aquele banco de dados Madison, o PIB per capita do Brasil era 15% do PIB per capita da Argentina. Hoje é 80%. Não está igual ainda o PIB per capita. Mas é que a Argentina também caiu muito, né? Mas enfim, eu estou pensando lá, só em termos relativos. Claro, mas falem da Argentina, falem da Argentina. Vai lá, Matias. Um dos objetivos fundamentais do curso é desmontar esse mito de que a Argentina era rica. Mas vai você, Matias. Bom, em parte isso aí que você disse, os dados do Madison. Tem muita discussão quais são os dados certos, etc. Mas eu tomo os dados do Madison como sendo razoavelmente bons. E o que o Madison diz é exatamente isso. Se olhar, não é só que a Argentina tinha uma renda per capita, que o Brasil era 15% no início do século. A Argentina tinha uma renda per capita que é mais elevada. Se olhar o ano de 1913, lá na tabelinha do Madison, é mais alto que da França e da Alemanha. E aí você fica pensando, era um país desenvolvido. Mas aí parte do que a gente discute no curso, e é parte de uma visão, né, que a gente tem com o Paulo, etc., sobre o papel da produção, da questão, uma preocupação estrutural com a capacidade produtiva. O que você produz? A Argentina produzia carne e trigo, essencialmente. Permitiu uma riqueza incalculável, como você disse.
a Ópera de Buenos Aires, né, que é o Colón, o Teatro Colón está lá, é um teatro assim, o nível do teatro é um nível de primeiro mundo. Porque é quase Manaus, para a né? elite local ter essas quase coisas. Manaus. Exatamente, como em Manaus. O boom da borracha permitiu algo similar em Manaus. E isso tudo gera esse mito de que a Argentina era um país desenvolvido. O que a Argentina tinha era um nível de renda per capita elevado por uma sorte. Porque produzia não café, né, como o Brasil, não produzia cobre, que, sei lá, na verdade o Chile ainda não era cobre, era guano, né, essas coisas, que era para nitratos, para a indústria, né, para agricultura, mas para a indústria química, né? E a Argentina produzia carne e trigo para a Inglaterra, que é o centro do capitalismo global naquele momento. Então, essa sorte, essa integração especial, vamos chamar assim, com a Inglaterra, que permitia essa renda per capita fantástica. Mas o sistema produtivo era totalmente subdesenvolvido. O Prebisch o Raul Prebisch, o famoso economista que foi o primeiro né, gerente-geral do Banco Central da Argentina, ele podia ter sido presidente, mas ele era muito novo, tinha 30 e poucos anos, e ele decidiu que não tinha sentido, então botaram uma figura lá, mas ele era quem, de fato, administrava o banco. Mandava. E depois ele foi o secretário-geral da CEPAL e da UNCTAD, né? E ele dizia, ele já nos anos 30, ele começa a pensar, tem um problema. Por quê? Porque o capitalismo global está mudando, o centro dinâmico está indo para os Estados Unidos. Como está indo para os Estados Unidos, a Argentina vai ter problemas. Por quê? Porque os Estados Unidos produz tudo que a gente produz. A gente deixa de ter essa integração comercial. Então, a integração via vantagens comparativas, via se integrar com o poder hegemônico global produzindo só commodities, vai bater no limite. É que os Estados Unidos era uma mistura, né? Os Estados Unidos é uma mistura de Inglaterra e Argentina, porque ele produzia os grãos e a carne da Argentina e a indústria inglesa. Então ele se completou ali, né? É um país até hoje produtor de commodities. Os Estados Unidos é um grande produtor de commodities e obviamente, um país continental, tem um mercado doméstico gigantesco. Há que lembrar, os Estados Unidos ainda hoje é 25% da demanda global, né? O mercado de consumo global com 4% da população global. Então, é um país hegemônico complicado. E, obviamente, o Prebisch notou isso. Então, a Argentina nunca foi desenvolvida. E todos os problemas que todos os países na periferia têm, a Argentina teve que enfrentar para poder se industrializar, entendeu? Então, isso tudo a gente discute no curso, obviamente, né? E é legal você pensar, inclusive, Matias Alberto, a coisa do desenvolvimento tecnológico, né? Porque no Brasil tem essa visão meio mítica, né? Nostálgica também. Nostálgica mais para os argentinos, né? Mas quando você olha o que a Argentina era capaz de produzir, que era trigo e carne, aí você começa por exemplo, uma conversa que a gente já fez até, né, Alberto? Você compara com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Inglaterra, pensa em Chicago, né? Eu sempre gosto de comparar Buenos Aires com Chicago, né? Que também é uma potência agro, mas olha o avanço tecnológico de Chicago no final do século XIX, era uma potência industrial, né? Os caras faziam de tudo ali, de maquinário, o agronegócio do meio oeste criou esses gigantes. Sem ir mais longe, a McCormick. Ou seja, praticamente todo o material de produção agrícola sai de lá, inclusive, historicamente, só para dizer, o 1º de maio é uma greve dos trabalhadores da McCormick em Chicago, né? Labor Day. Market, que dá uma confrontação com a polícia, eles matam... Agora, eu não sei, eu imagino... talvez vocês não abordem no curso, não tem que abordar, eu acho que tem que ser economia mais recente, sim. Mas eu lendo lá, curiosidade minha, lendo lá, Buenos Aires foi um entreposto comercial fundamental na época colonial, né? Porque a prata, né, que vinha da Bolívia e do Peru, ela saía mais facilmente das Américas rumo à Espanha, passando pelo Rio da Prata. Nasceu disso, né? Ela nasceu disso. Né, Montevidéu e Buenos Aires. A gente discute isso no curso, nas 2 primeiras aulas a gente fala um pouco disso. Na verdade, a coisa interessante dessa história é que, se você olhar como se deu a conquista espanhola nas Américas, o Peru é conquistado pelo pessoal que desce, na verdade, pelo Pacífico, né? Ou seja, o Pizarro chega pelo Pacífico porque ele tinha estado com Balboa, que é o que descobriu o Pacífico, e basicamente eles vinham lá de cima. Então, como a conquista começa mesmo pelas Antilhas, Cuba e depois no México, eles vão descendo. Então, o primeiro centro de poder é Lima.
e durante muito tempo, inclusive, a colonização, como chama, no que é hoje a Argentina, se dá através de descer da Bolívia, né, do Alto Peru, Tucumã, essas coisas, e do Chile, né? Ou seja, Cuyo, né, Mendoza, etc., fundados pelo pessoal que estava no Chile. E do outro lado, eles tentam, não é uma tentativa. Buenos Aires é fundada muito cedo, né? 1536. 1536, é isso que eu ia perguntar. Mas não fica. E a razão para ter como chama, colonização inicialmente pelo Atlântico, tão lá ao sul, de um lado é para parar um pouco os portugueses, obviamente, a coroa espanhola tem a Tratado de Tordesilhas, tem que ter alguma coisa. Uma segurada. Outra permitir que suba, porque, como você disse, Alberto, obviamente que para escoar o comércio é muito mais lógico descer os rios. Você desce o Pilcomayo, desce o Paraguai, desce o Uruguai, você está no Rio da Prata e você sai para o é muito mais rápido, muito mais lógico. Então, foi assim que enriqueceu. O pessoal que desce de Assunção. Então, a lógica era, tinha uma série de fortes para proibir a entrada dos contrabandistas. E Buenos Aires, por 200 anos, o que é um centro de contrabando. Essa é uma história incrível, né? Contrabando de escravos. Há um livro muito bom do Luiz Felipe de Alencastro. Aliás, ele é maravilhoso. Ele é meu amigo professor lá na FGV. Ele virou professor na GV de São Paulo. Esse livro dele é fantástico, né? É fantástico. É famoso. Esse livro é conhecidíssimo. Para quem não tenha lido. Eu li já quando saiu lá atrás, acho que tem mais de 20 anos. O Trato dos Viventes, Luiz Felipe de Alencar. Trato dos Viventes. Eu tenho um resumo, até depois eu vou postar para o pessoal. Eu fiz uma resenha de 30 páginas do livro, é maravilhoso o livro. Então, ele fala exatamente disso, de um comércio, como se chama, um comércio Luanda, Rio, Buenos Aires, né? Ou seja, onde há uma espécie de comércio triangular e, obviamente, a gente está lidando com a cana, os escravos e a prata. E isso permite. E Montevidéu não foi prioridade dos espanhóis porque ela estava do lado brasileiro. Era o medo que ele tinha. É o lado lógico para estar. Você sabia que o Rio da Prata ele é mais profundo do lado do Uruguai e muito raso do lado de Buenos Aires. Então é ilógico tá do lado de Buenos Aires. E o que teve sempre, o vai e volta que eu sempre digo, é colônia, porque colônia é portuguesa. Então tem sempre um vai e vem entre coroa portuguesa e coroa espanhola. Toma, retoma. Mas o medo era isso, que Sacramento lá invadisse Montevidéu, porque já tinha lá os colonos portugueses lá. Teve várias vezes, ou seja, isso aí sempre rolou, né? Essa coisa, sempre. Há alguns anos foi parte do Império, a província Cisplatina. O ponto é que essa ida e vinda era funcional para todo mundo, digo. Ou seja, inclusive para as elites portenhas, porque é o que permitia o comércio internacional. Eu sempre digo, tem uma história que eu só fui me tocar muitos anos depois, né? Assim, já de homem feito, etc. Porque um dos casos trágicos da história argentina nas guerras civis do século XIX é o general Lavagem e o general Dorrego, né? E o Dorrego é fuzilado. E é um caso muito trágico, tal, etc. Um homem novo, tal, escreve uma carta famosa que ele escreve para a mulher, diz que vão me matar, etc. E Dorrego, em castelhano, escreve tudo junto, né? Dorrego, mas Dorrego, é o nome português. Eu nunca tinha me tocado. Dorrego. Podiam ter espanholizado o nome. Em espanhol teria ficado Riego. Del Riego, mas teria ficado Riego, que é o nome normal. Mas ele era português de colônia. Aí como toquei, tem a ver com... Dorrego. Tem figuras históricas que tem uma... O nome português. Que isso aí, na história argentina, ficou meio perdido. Mas é uma coisa importante, porque também explica algumas das coisas como o pessoal vê os portenhos, essa coisa picaresca, de malandro, de que quer se fazer o tempo todo. Alberto, você sabia que La Comparsita. É o mais famoso, La Comparsita? Tem muitos, não sei. Cambalhate, você pode... Agora, a pior coisa para o argentino é dizer que esses tangos foram feitos por um uruguaio. Aí ferrou, aí você briga com o argentino. Gardel, muito provavelmente ele nasceu, até porque ele tem uma origem francesa e havia bastante imigração. Eu deveria ter, meu pai me deu há muitos anos, porque ele tinha um amigo que escreveu uma biografia assim, gigantesca, um desses caras que é especialista em Gardel. Mas eu nunca li com cuidado. Mas eu acho que é bem provável.
É dessas coisas assim que acho que é pouco relevante, mas acho que é importante entender exatamente o que você está dizendo. Qual o papel de Buenos Aires, o papel, inclusive, de Buenos Aires e essa integração com a economia global, que é um tipo de integração específica que tem efeito sobre os processos de industrialização do interior do país, né? Então, essa disputa na Argentina é uma disputa muito longa também. Agora, a Argentina, a população da Argentina é muito ali, 40% em torno de Buenos Aires, não é isso? Agora, não ficou só nas commodities, né? Você está falando aí do trigo e da galanteria, né? Mas alguma coisa foi feita além disso. Não, sem dúvida. Então, avançou, claro. Sem dúvida. Já lá atrás tem uma industrialização incipiente, primeiro, obviamente, ligado às coisas ligadas às commodities mesmo, né? Porque você vai produzir e como chama, agregar valor na cadeia produtiva, onde você já está exportando, etc. Mas a partir dos anos 30, tanto quanto no Brasil, é uma história similar de industrialização por substituição de importações, puxada pelo Estado. Inclusive, como eu digo, né, no curso, embora assim, sempre perguntar quem é o economista latino-americano, que eu sempre digo, para mim é o economista fundamental, acho que é o Celso Furtado, que eu tive sorte de ver mais de uma vez e tenho minha formação econômica do Brasil está assinada por ele. Porra, esse é bom, hein? Tive esse prazer. Não tive o prazer de ver o Prebisch, conheci a mulher dele, né, a esposa dele, a segunda, que é chilena, mora em Buenos Aires. Ou seja, eu estive na casa lá do Prebisch, quando eu trabalhei no Banco Central. O Prebisch morreu em 86, né? Eu tinha começado em economia exatamente naquele ano, mas não é FRJ, no meu caso. O Prebisch é um dos pensadores fundamentais dessa industrialização, entendeu? Então, a Argentina tem um papel fundamental não só do ponto de vista de ter feito a industrialização, mas que as ideias da industrialização começam ali. O Furtado, ele diz nas memórias dele, né, na Fantasia Organizada, que ele leu o artigo, né, o manifesto do desenvolvimento do Prebisch, diz: isso aqui é importante, e ele, inclusive, sai em português antes do que ele sai em castelhano. E isso é importante porque sai na Revista Brasileira de Economia, da FGV, né, do Rio, do Gudin e do Bulhões. O que fala bem do Gudin e do Bulhões. Fala que o Gudin, mesmo sendo liberal, a favor de vantagens comparativas, etc., um homem que era aberto a ideias diferentes, e ele publica o texto que diz fundamentalmente que o Estado tem que intervir, tem que industrializar, que é necessário o processo de desenvolvimento. E aí a gente vai ter todas as coisas que teve no Brasil, no certo sentido. A gente vai ter as indústrias de base, a gente vai ter, né, como chama, o aço, a coisa energética, a gente nacionaliza o petróleo até antes, já nos anos 20, a YPF, né, a YPF, né, em português YPF é porque a gente diz em espanhol YPF. Já dos anos 20, a gente vai ter carros nacionais, vai ter uma tentativa séria de carros nacionais, vão entrar as multinacionais, entram mais ou menos num governo paralelo ao JK, ou seja, o Frondizi na Argentina é um governo desenvolvimentista. E o Perón seria Getúlio Vargas, vai mal comparado. Perón seria uma espécie de Getúlio Vargas de volta, um Getúlio com modificações. O Getúlio Vargas acho que representa várias coisas, né? Ele é meio tenentismo, é meio como chama, né? Com o Estado Novo, a cara meio fascista, ele aí vira populista e de esquerda, etc. O Perón tem mais dificuldade, acho. O Perón é mais difícil de fazer os movimentos de uma para outra, de enquadrar, mas de qualquer forma seria mais ou menos similar. E a gente também tem nos anos 60 militares industrializantes que, pela via autoritária, tentam a industrialização. Seria, né, a versão do golpe de 64, que no caso do argentino seria o Onganía, o militar que é central nisso aí, mas a gente diverge, né, a partir dos anos 70, porque aí a gente começa um processo de desindustrialização que é anterior e mais profundo. A gente é neoliberal. Pioneiro neoliberal. A gente é pioneira no neoliberalismo, exatamente. O Paulo ia dizer. A gente é pioneiro. A gente só perde para o Chile. Antes da Thatcher e do Reagan até, né? Que é uma coisa fantástica isso, né? Exatamente. O primeiro experimento neoliberal é o Chile, e a Argentina segue logo. Na verdade, começa um pouco antes já dos militares, porque o Rodrigaço, em 75, ainda com a Isabelita, já dá uma virada para a coisa neoliberal. Então, a partir de 75, na verdade, a Argentina já está caminhando na direção neoliberal. Muito antes que, né, os Estados Unidos é só a partir de 1980, né? O Reagan entra em 71, e a Thatcher, se eu não me engano, era 79, né? Então, exato. Então,
A Argentina, como o Chile, é um país pioneiro nisso, com consequências muito graves, né? Ou seja, e também do ponto de vista social, ou seja, você sendo cientista política, o conflito, o nível de conflitividade na Argentina é muito mais elevado. Muito mais do que no Brasil. Muito mais do que no Brasil, e aí leva a uma ditadura que é um banho de sangue, né? Então, e com consequências que estão até hoje, devo dizer. Ou seja, da política argentina, mais do que no Brasil, ou seja, no Brasil ainda há questões ligadas à ditadura, obviamente, Bolsonaro, né? Mas, e o papel dos militares, etc. Mas na Argentina a gente está falando ainda de 500 netos que desapareceram, dos quais 140 e poucos foram recuperados, e que, ou seja, gente que foi criada, em muitos casos, pelos próprios, ou gente que está ligada aos assassinos dos seus próprios pais. Né? Uma situação muito complicada. Né? Ou seja, isso vive na memória argentina de uma forma muito mais presente hoje em dia, eu diria, que no Brasil. As pessoas, ainda o Macri fala, quando ele sai, fala que ele acha que foram 8 mil, não 30 mil desaparecidos, quando ele não recebe na Casa Rosada. Isso há 1 ou 2 anos atrás, né? Isso. E ele não recebe na casa, ele não recebeu, durante o governo dele, ele não recebeu as mães e as avós da Praça de Maio. Ou seja, e há que lembrar, só agora com o Covid, né, que parou, elas estavam dando as voltas, toda quinta-feira. Sempre. Nunca pararam. Nunca pararam, né? Nunca pararam. Isso aí tá lá, é parte do que acontece toda semana. Isso é até bom contar para quem não sabe, porque a gente já sabe, mas quem está assistindo a gente não sabe essa história da Praça de Maio. É até legal, Matias, se você puder falar um pouquinho, porque representa essa vou contar junto com uma anedota, força. Então. Né? Toda quinta-feira, ou seja, o que aconteceu é que no início da ditadura, algumas das mães estão perguntando pelos filhos, porque eles formalmente foram presos, né? Ou alguns... É só boato, né? Porque eles usavam carros sem notificação, que era da polícia, e eles estavam à paisana, então eles levavam os filhos, e aí elas foram lá protestar. Você vai protestar onde? Em Buenos Aires, você vai para a Praça de Maio. Então elas foram para a Praça de Maio, e aí a polícia veio. Várias delas desapareceram, das principais fundadoras também no início, né? Porque houve uma repressão, acontece que foi muito visível. Isso aqui era uma série de senhoras, né? Que ano foi isso, Matias? 70 isso começa muito cedo, 77, antes da Copa 77. do Mundo. Então, e elas... Chega a polícia faz o que a polícia sempre fala, circulando. Vocês têm que dar o fora daqui, vocês têm que circular. Então elas começam a circular. A praça tem uma pirâmidezinha no meio da praça, que comemora o 25 de maio, que é o dia da independência informal. A Argentina se independiza realmente no 9 de julho de 1816, mas isso é 25 de maio de 1810. A gente começa a se autogovernar. Então tá um pedestal, né, uma espécie de pedestal, que eles dizem a pirâmide, né? Mas tá bom. Elas estavam dando volta e ficam dando, e continuaram dando volta até hoje. Eu conto essa história porque uma vez eu estava no Banco Central e fui dar uma palestra no Ministério da Fazenda, né? Que é ali do lado você tem que atravessar. O Banco Central está do lado da Praça de Maio e o Ministério da Fazenda está do outro lado da Casa Rosada. Aí eu estou indo lá para dar a palestra, eu estava com um amigo brasileiro, por sinal. E a gente está atravessando. E ele sempre contava essa piada, ele conta essa piada para explicar para as pessoas o que é um argentino, né? Então, se você continua sendo argentino por conta disso aí. Aí a gente está passando, e aí eu digo, é esquisito. As mães da Praça de Maio estão dando volta na praça numa sexta-feira. Ficaram doidas. Aí ele olha para mim, Matias, que dia é hoje? Você tem razão, é quinta. Ou seja, o argentino é aquele cara que acha que quando tem uma coisa que acontece sempre, há uma coisa que deve estar errado eles, eu devo estar certo. Você muda até o calendário. Mudei até o calendário, pois é. Então, não, isso acontece toda quinta-feira, pelo que eu tive notícia, pelo que eu li, só parou agora por conta da Covid, né? Da pandemia. Mas isso dá pauta também do... Mas é engraçado, desculpa interromper, mas a minha sensação quando eu estudo Argentina, e claro, minha vida inteira eu sempre fui muito interessado, porque acho que para um brasileiro é natural, né? Mas a minha sensação é que a Argentina é uma espécie de versão ampliada do Brasil, né? Então tudo que acontece no Brasil acontece de maneira ampliada, é como se a Argentina fosse um Brasil com mais amplitude, mais extremos, né? Então, por exemplo, você pega a ditadura lá, foi muito pior. Você pega a ancoragem cambial dos anos 90, que a gente discute muito no curso, o Brasil fez uma âncora no regime. A Argentina colocou na Constituição a âncora cambial, né? Então, parece que todos os episódios argentinos são
coisas similares, né, do Brasil, mas muito mais violentos, né? Menos uma coisa, o que acontece futebol lá no Brasil é muito melhor. Não, eu não estou dizendo nem ser melhor ou pior, mas ampliado. No Brasil é ampliado. ampliado, na Argentina é mais. Não, mas até aí nisso eu acho que o estilo, se você for pelo que o Paulo está falando, o estilo é mais dramático. Mais dramático. A coisa na Argentina, o futebol argentino tem uma paixão exatamente por essa dramaticidade, pelo cara jogar machucado e ser na base da garra e não sei o quê. Assim, é um amor pela dificuldade, mas é por isso mesmo, acho que tem essa coisa. Até a música mesmo, né? O som tranquilo, é uma coisa mais tranquila, bossa nova. Não sei Às vezes são notas extremas. É dramático. Né? Você ouve um tango do Piazzolla e entendeu? Ou você chora ou você se mata. Não tem meio termo. É meio isso aí. Acho que há uma verdade nisso. Essa coisa de amarrar, assim, de precisar, a âncora cambial tá na Constituição. Puta, isso é um negócio de uma violência, né? Porque você tem que mudar a Constituição para acabar com a âncora cambial. Isso aí. Mas é porque a inflação foi pior na Argentina do que no Brasil. De novo, você tem um extremo também da hiperinflação, né? Parece que toda a história é uma versão ampliada, né, dos dramas. Mas eu acho a outra coisa importante, acho que é importante entender a Argentina, não só porque tem uma história similar e que dá para aprender pela história argentina coisas sobre, né? A gente sempre olhando para fora, a gente acaba aprendendo coisas sobre a gente mesmo, né? Então acho que isso aí já é uma coisa a dizer que é importante. As pessoas pensam, para que entender a Argentina? A Argentina acho que explica muitas coisas da gente. Mas é porque nessa nuance, entender essas coisas é importante para entender exatamente as diferenças. Ao entender as diferenças, você consegue entender algumas coisas sobre o Brasil, entendeu? Acho isso aí importante. Por exemplo, para entender por que na Argentina foi mais rápido o neoliberalismo, por que no Brasil demorou para chegar. Mas, por exemplo, no Brasil, quando chega com uma rapidez e uma violência também muito grande. O Brasil faz muito rápido as reformas neoliberais. Esse tipo de coisa acho que é importante. Isso na Argentina começa antes, em parte porque há uma disputa política muito maior e as elites decidem que isso aqui não vale a pena, né? No Brasil leva bastante mais tempo, ou seja, só vai chegar com o Collor. É engraçado, porque na Argentina, antes da hiperinflação, você já tem uma virada neoliberal. Porque no Brasil, a própria virada vem como consequência da hiperinflação dos 80, é muito mais um movimento endógeno, né? Vamos dizer assim, de insatisfação econômica, do que na Argentina, talvez seja até um driver mais político, né, Matias, que você estava falando. Quase uma década, né? A famosa tese é a tese do empate hegemônico. Alberto, você deve conhecer o Juan Carlos Portantiero, né? Que era um cientista político muito importante na Argentina. Ele sempre falava da ideia da tese do empate hegemônico. E a gente discute isso lá no curso. Parte do que eu digo é que eu acho que o empate hegemônico não necessariamente serve, do meu ponto de vista, para explicar certas coisas sobre a industrialização, mas serve para entender o porquê, acho, das mudanças políticas da elite de decidir, olha, a gente não precisa, ou seja, as pessoas confundem, acham que as elites querem necessariamente ser desenvolvidas. O que as pessoas, né, querem é consumo, acumular, tá bem de vida. Se isso implica industrializar e o país se desenvolvido ou não... É uma questão secundária. Isso, é uma questão secundária. Se o caminho para isso... por isso que eu digo, uma das coisas importantes para os partidos de esquerda é obrigar, gerar um mecanismo pelo qual as elites estão forçadas, se quiserem acumular, que o façam em moeda doméstica, produzindo tecnologia de preferência. Desenvolvimento local, aumentando salários, ou seja, que levem junto a população, que é a rota asiática, né? Não é a rota latino-americana. Mas não é necessário. Isso aí não é necessário. Isso normalmente só ocorre com a mão do Estado, né? Agora, na Argentina, a disputa hegemônica é tão dura, as dificuldades da industrialização são tão complicadas. Para mim, o fracasso da industrialização não vem do empate hegemônico, vem das dificuldades da industrialização que são iguais às do Brasil. Iguais, não sei de o quê. Porque quando você vai industrializar, você precisa importar bens de capital, você precisa importar essa série de coisas, você precisa desenvolver sua tecnologia. Isso tudo é complicado, você termina entrando em ciclos de crises externas o tempo todo. Essas são as limitações da industrialização. Agora, na Argentina, você vai ter essas crises recorrentes, balanço de pagamentos, e ainda por cima você tem o quê? Você tem um peronismo militante, você tem uma guerrilha de esquerda que acha que Cuba vai ser ali, que você traz de volta o Che Guevara, que vai dar a Revolução Socialista. E aí as elites dizem, não, um abraço. Isso aqui é um país de dois. Né? Entendeu? Vamos voltar ao velho projeto, entendeu? Onde a gente supostamente foi desenvolvida. Aí que vem esse mito de que a Argentina foi desenvolvida. Esse mito é em grande medida para vender esse peixe. O peixe que eles estão vendendo a gente já foi desenvolvida quando era liberal,
se a gente voltar a ser liberal, vamos ser desenvolvidos. Não, até hoje, né, Matias? O Macri. O subdesenvolvimento é do peronismo. Entendeu? Essa é a lógica liberal na Argentina. Eles dizem, a gente era desenvolvido, ficou subdesenvolvido pelo peronismo, há que voltar à lógica neoliberal. Isso a despeito que até 1970, quando começa essa loucura, a Argentina crescia a taxas elevadas. Só crescia menos, por isso que a gente foi ficando para trás. Só crescia menos do que o Brasil, crescia menos do que, entendeu? Do que os países asiáticos, etc. Agora, a partir dos anos 70, a gente passa a crescer quase nada, entendeu? E foi aí que a gente teve não foi três experimentos neoliberais, com a ditadura, com o Menem, ou seja, com o peronismo de direita, né? Populista, mas de direita e neoliberal. Que é um negócio que confunde todo mundo, porque o peronismo, né, Alberto, assume qualquer lugar do espectro político. Né? Uma vez um argentino me disse o seguinte, olha, o peronismo não é nem de esquerda e de direita, o peronismo é um movimento. É um movimento, ele está em movimento, permanentemente em movimento. Eu gostei dessa definição. Mas nem, em geral é nacionalista, certamente o Perón era, mas com o Menem nem isso. Com o Menem nem isso, era só na fachada. Com o Menem, aquelas né, as costeletas, coisa que parecia com um caudilho do século XIX. Mas nem isso, ou seja, por sinal, só um detalhe assim interessante, o Menem está casando de volta, ele se divorciou quando ele entrou para a presidência em 1990 com da mulher dele, né? E está se casando de volta agora com 90 anos com a primeira mulher dele. Mesmo? E ele está com 90 anos. Puta, ele sofreu, hein? Depois que ele saiu, ele foi preso até também, né? Ele teve aquele escândalo. Ele casou com a chilena para poder ter acesso à nacionalidade chilena e não ser extraditado caso fosse entrar em cana, porque ele estava ligado a coisa de armas, né? Não era a venda de armas para o Equador. Agora, o que eu acho mais incrível, Alberto, Matias, dessa história é quando você pega o Macri, estamos falando de 2 anos atrás, assim, é tudo super atual, né? Porque o Macri está lá com essa ideia, vamos liberalizar, abrir, vamos voltar ao passado agrícola, vamos voltar à Belle Époque. Pô, não é possível que depois de 120 anos, um negócio assim, surreal, exato, né? Surreal, então... No Brasil tenta se vender um pouco essa ideia também de que a industrialização foi o que acabou com o país. Quer dizer, são umas coisas assim que você fala, não é possível. Mas é engraçado, acho que no Brasil ela é menos aceita, talvez, do que na Argentina, tá? Por conta desse passado da Argentina, né? Desse passado mitológico. É uma coisa muito potente o mito na Argentina. Acho que uma das coisas que a gente tenta fazer no curso é exatamente falar disso, né? É um mito muito potente, particularmente para a classe média argentina. A classe média argentina tem essa noção, essa nostalgia de uma Argentina que foi desenvolvida que eles todos não conheceram, né? Porque, na verdade, a classe média argentina... E a população era pequena, né, Matias? Avós imigrantes, bisavós imigrantes que vieram com uma mão na frente e outra atrás, né? Como dizia a minha... Qual era o tamanho da população da Argentina no início do século XX? Era bem menor do que a brasileira, certamente, né? Então, a gente tinha ali um caso típico de uma riqueza muito concentrada numa população muito pequena também, porque... É completamente diferente. É quase assim, é como se a Argentina fosse uma espécie de Emirados Árabes de hoje. 5 milhões de pessoas num poço de petróleo, sabe? Isso, no exatamente. início dos anos 20. Ali era a Pampa Úmida, que é de extrema fertilidade. Eu fui aluno, eu sempre conto essa história, acho que eu falei também no curso, imagino que falei, não lembro. Eu já estou ficando velho, eu nunca sei se eu disse ou não disse as coisas, né? Mas o Antônio Barros de Castro foi meu professor na graduação e ele sempre dizia que essa história que Deus é brasileiro é mentira, porque Deus é claramente argentino, porque ele botou a Pampa Úmida lá e é de uma fertilidade atroz. Ele disse que só tem 2 lugares com aquela fertilidade, a Ucrânia e a Pampa Úmida argentina, o que dá ao agro argentino uma capacidade de exportar a preços competitivos, que é uma loucura. E ainda é verdade. E está aí a prova que, se isso levasse ao desenvolvimento econômico, a Ucrânia e a Argentina deveriam ser países super desenvolvidos hoje em dia, né? Isso. Que não é o caso, né? Mas o que dá permite interesses agrários que são reacionários e que são muito mais fortes na sua que mal ou bem, no Brasil, e o Alberto entende muito disso, né? Mal ou bem, no Brasil ainda há um equilíbrio entre os interesses industriais, urbanos, o agro, ele não está sozinho, né, Alberto? Na Argentina, ele é todo poderoso, né, Matias? Não tem uma
uma elite, vamos dizer assim, à o agro, altura. eu dizer, é uma coisa interessante, porque no Brasil a coisa do centro-oeste da soja aqui dependeu fundamentalmente da capacidade do Estado brasileiro de fazer De com abrir, a Embrapa, o centro-oeste, que aquilo fosse fértil e desse para produzir com o grau de produtividade que tem. Mas criou, né? Porque tem uma bancada agora que tem um peso importante, que está aí forte, né? E isso aí, essa bancada do agronegócio é uma coisa que é recente no Brasil, que impõe novas restrições e dificuldades a um processo de industrialização no Brasil, e que eles estiveram totalmente do lado aí obviamente, do Bolsonaro, e inclusive pela ala mais liberal, ou seja, da ala que está chateada que estão fazendo as coisas com a China, com o Meio Oriente. Não, se você pegar o próprio negócio do Mercosul, e acho que valeria até para a gente falar um pouquinho disso, né? Esse acordo do Mercosul, no Brasil, ele é totalmente cacifado pela galera mais liberal, né? Para tentar ter a coisa da inserção agro na Europa. Né? Olha só, pessoal, só rapidinho, eu tinha dito para vocês que eu ia ter que sair um pouco antes, tá? Matias, você vai desculpar isso aí, isso é uma coisa de ordem pessoal. Paulo, vocês estão com a Aline do backstage, só para repetir, na hora que vocês acharem conveniente terminar, é só mandar essa mensagem, falar com ela aí que está resolvido. Matias, eu vou assistir sua live aí com o Paulo até o final, tá? Não assisti somente até aqui, não. Depois que vocês terminarem, quando eu estiver de volta, eu vou assistir. Obrigado por ter aceitado o convite aqui para vir no meu canal. Aqui, obrigado a você. Obrigado a você. Meu prazer. E parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Alberto. E vocês aí, inscrevam-se no curso de Paulo Gala. Não. Você fica rindo, Paulo. Não, não tem Eu quero ouvir que é uma obrigação moral. É uma obrigação moral e intelectual. Nós estamos trabalhando há 3 meses. Estamos trabalhando há 3 meses. Aula. O cara quer o seguinte: você acha que você vai aonde na vida entendendo só de Brasil? Você tem que entender de Brasil, de Argentina, de outros países, pô. Tá aí Coreia, China. É entender do que acontece. Entender a Argentina para entender melhor o Brasil. Entender a Coreia para entender melhor o Brasil. Entender a China para entender melhor o Brasil. É isso que tem que ser feito. Por isso, inscreva-se no curso de Paulo Gala e Matias Verneno. Valeu, Albertão. Obrigado. Até breve, hein? É bom ter amigos assim. Mas, Matias, a gente podia falar um pouquinho do Mercosul, que é um tema que a gente, enfim, eu tenho uma aula lá no curso, a gente fala um pouco, mas eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil em relação ao Mercosul é um exemplo muito claro disso, né? De que o Mercosul foi deixado de lado, né? Então o governo e a elite mais ligada ao agronegócio falou, esquece, o Mercosul foi um erro, essa coisa de ter exportação industrial, de se integrar. Pega o próprio ministro da Fazenda, o Guedes, né? O dia que ele assumiu, a primeira coisa que ele falou, o Mercosul é coisa de idiota, assim. Então, o Mercosul, ele simboliza... Que é uma coisa engraçada, né? O Guedes ter dito isso é uma coisa engraçada, porque, assim, como a gente já conversou, né? O projeto inicial era parte dessas coisas ou seja, tinha uma coisa lá atrás do Alfonsin e do Sarney, mas realmente é assinado já com entendeu? Pelo FHC, né? Liberal. É com o Menem e com o Fernando Henrique Cardoso, que fica com uma coisa realmente importante. E é parte dessa ideia geral de vamos ter um bando de tratado de livre comércio. E que acho que agora isso reverteu. Essa que é a coisa importante. Ou seja, pela disputa entre os Estados Unidos e China, pela questão da irrelevância da Organização Mundial do Comércio, né? Pela incapacidade de avançar, né, nesses tratados de livre comércio. Há uma reversão, está claramente na agenda americana, está à volta de algum tipo de intervenção mais explícita, porque, assim, escondido, os Estados Unidos sempre fez intervenção para fazer política industrial e política comercial utilizando outras medidas, tipo medidas sanitárias, medidas de questões de defesa. Ou seja, isso tudo permitia que os Estados Unidos fizessem uma série de coisas, política de compra do Estado, né, que é central. Como é que você vai fazer industrialização se o Estado não tiver direito de decidir de quem vai comprar, concluir? Então, essas coisas. O Mercosul, na origem, não era isso, mas o Mercosul, porque protegeu a indústria automobilística, porque no período dos Kirchner, do Lula, da Dilma, se transformou num âmbito de resistência à ALCA, ao tratado. É engraçado, porque é isso que você falou, né? Ele começou com um movimento de livre comércio, né? Que era o que tinha na cabeça do Malandro, do FHC, falou, vamos fazer o Mercosul para abrir e tal, né?
e ele acabou virando, né? Agora ele é um instrumento de defesa comercial. Né? Exatamente. Então ele foi meio que desvirtuado em relação à cabeça original de quem concebeu, né? Na era importante, tem espaço para isso. Mas é engraçado por isso que o Guedes está respondendo a essa nova versão, o que o Mercosul virou. Mas não que era originalmente, que ele devia estar satisfeito com o tratado com o Mercosul, que em princípio a ideia original era exatamente a ideia de livre comércio e liberalismo, essas ideias que supostamente ele defende, né? Mas agora o movimento do governo do Guedes é esse de realmente escantear, porque ele está reagindo a essa visão mais, vamos dizer assim, protecionista, né, de que o Mercosul é uma trincheira de proteção, e tentando focar ainda mais no agronegócio na Europa. Assim, que na minha cabeça é um negócio totalmente estapafúrdio, porque se tem um setor que o Brasil tem vantagem comparativa, tem competitividade e não precisa de ajuda, é o agronegócio. Quer dizer, qual é a lógica, né, de você fazer uma negociação comercial invertida, né? Porque você vai tentar... Mas, olha só, inclusive que teve, né, o tratado comercial com a Europa, coisa que o Macri estava muito interessado, ele que era uma das bandeiras na Argentina do Macri, era exatamente esse tratado comercial com a Europa, né? E que é um grave erro, porque a gente está... Ou seja, a Europa, uma das coisas que a Europa sempre fez foi proteger o seu agro. Exato. E muitas coisas eles vão continuar protegendo. Ou seja, por exemplo, patentes sobre vinho, queijos, etc., para um país como a Argentina, que é grande exportador de vinho, é um problema grave. Ou seja, gera uma série de problemas adicionais. Ou seja, a gente não tem uma integração... que seja pelo lado do agro, inclusive para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também dá subsídios de volta em grande quantidade para o agronegócio, ou seja, as pessoas esquecem. Mas uma das coisas que o NAFTA fez não foi só que teve impacto sobre né, o cinturão industrial aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui em Baltimore, e Baltimore... Que foi para o México, né? Sofreu muito. Baltimore é uma cidade que está numa decadência violenta. Uma decadência brutal, mas no México destruiu boa parte da produção agrícola, particularmente no sul, né? Daí que o zapatismo, né? No Chiapas, né? Lá em Chiapas, etc., porque destrói as pequenas vilas, os pequenos produtores de milho. Eu tenho amigos mexicanos que dizem que antigamente você podia encontrar uma variedade de milho no México muito maior, porque vinham de pequenas fazendas e onde havia uma diversidade, enquanto o milho que vem dos Estados Unidos é aquele milho doce que era da Monsanto, né, que agora a Bayer comprou, e é uma coisa só, né? Você só tem um tipo tudo igual. A coisa é industrial, é outra. As pessoas esquecem desse impacto. Não só destruiu a indústria mexicana, porque a indústria mexicana migra para o norte e é a maquila e vira maquila, né? Adicionado, etc. Mas ao mesmo tempo, ou seja, destrói a indústria, mas também destrói a agricultura. Então, uma coisa, a ideia de que o livre comércio para o Brasil ou para a Argentina de se integrar pela via de tratado de livre comércio com a Europa ou com outras regiões do mundo é extremamente perigosa, né? Ou seja, particularmente, como eu estou dizendo, eu acho assim, a ideia começa a ficar um pouco obsoleta. E até para o Trump, né? Se você pensar no caso do Trump, até os Estados Unidos, né, acabou sofrendo um pouco um revés disso, né? Porque ele acabou facilitando a transferência para o México e a própria Ásia também, que as multinacionais fizeram. Isso, mas aí eu vou dizer uma coisa. Né? Eu vou dizer uma coisa. É importante, ou seja, quando você olha, por exemplo, eu dou sempre dois exemplos sobre isso que eu acho que são importantes. Eu acho que no caso americano, a desindustrialização deles é muito diferente da Argentina, da brasileira. A produção industrial aqui estagnou um pouco, particularmente nos últimos 10 anos, porque o crescimento não foi muito bom nos últimos 10 anos. Né? Isso falava de estagnação secular, etc. Mas a indústria hoje nos Estados Unidos, fora a recessão de agora, produz mais do que produzia em qualquer outro tempo. A indústria cresceu. Mais de 2 trilhões de dólares, né? Isso. Não houve regressão produtiva. Diminuiu muito, e não foi com NAFTA. Diminuiu depois da entrada da China na Organização Mundial do Comércio, ou seja, a partir de 2000, o emprego industrial. Então, o emprego industrial, o pico chega em 1969. Tem mais ou menos 17, 18 milhões de trabalhadores manufatureiros nos Estados Unidos. Isso fica constante. Tem lá no curso, tem uma aula que tem todos esses gráficos, dá para ver bem claro. E fica constante até quase os anos 2000. E aí é que tem uma queda de 6 milhões por aí, mas volta a recuperar um pouco, e 5 milhões industriais são perdidos. Então é com a entrada da China.
Mas se você for olhar quais são as indústrias dominantes numa série de setores, eu sempre digo, pensa bem, quais são as indústrias dominantes, as coisas que a gente pensa, né? Redes sociais, indústrias do setor digital. Aí você vê, é Google, Apple, como chama? Facebook, são todas americanas. Não, e a high-tech ficou, né? Porque os Estados Unidos reteve as indústrias high-tech, né? Ele mandou embora o low-tech, trabalho mais braçal, o que eles se livraram, mas muita coisa continua que sendo polui, produzida, né? Mas com automação. Então, Exato. por exemplo, os Estados Unidos produz ainda muito carro. O problema é que tem mais automação. O que ficou aqui tem mais automação e tem menos emprego industrial. Então, quem sofreu na desindustrialização é uma desindustrialização do trabalho. Ou seja, é uma classe trabalhadora que virou uma classe essencialmente de serviços. Que votaram no Trump, que tem menor produtividade. Nos nossos países, o que aconteceu é uma desindustrialização de fato, a capacidade industrial. Não, no Brasil, a produção industrial caiu 100 bilhões de dólares. Imagina, a gente produzia 280, caiu para 180. Né? Os Estados Unidos está em 2 trilhões, subiu um pouquinho para 2 trilhões e 100 e tal. Então é incomparável, né? Não dá nem para você falar disso. Isso aí é importante, mas mesmo assim eles se sentem ameaçados. É isso que eu estou dizendo, que você está dizendo. O Trump é uma ideia de que, olha só, tem um perigo, mesmo nesse tipo de desindustrialização só do trabalho, que a gente exagerou e tem que dar para trás nisso. E por isso mesmo, do outro lado tem o Bernie, puxando o Biden também no discurso. A plataforma do Biden é totalmente... É global, é de Estado, não é democratas contra republicanos. O discurso a gente precisa ser mais duro com relação à negociação com a China, a gente precisa proteger empregos industriais, a gente precisa manter coisas aqui. Ou seja, esse discurso acho que mudou. E isso muda as perspectivas, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, eu acho. Quer dizer, porque o Brasil e a Argentina agora eles estão no meio de uma guerra entre China e Estados Unidos e Europa, que é uma guerra industrial mais do que tudo, né? Porque a nossa situação é mais difícil ainda, porque agora tem um terceiro grande player, que é a China, que não era 20, 30 anos atrás, a Europa, que está acordando em relação à necessidade de fazer o tal do reshoring, de trazer as indústrias, e os Estados Unidos também. Então, sem querer ser pessimista, né, Matias? Olhando para a Argentina e para o Brasil é difícil, né, cara? É difícil, mas pelo menos, só, o que eu diria, o que dá para dizer de otimismo sobre isso é que sempre que existe uma disputa hegemônica, se abrem espaços. Bom. Sempre você pode dizer... tem umas barganhas aí que você... Tem um cara aqui que está me oferecendo isso aqui. Ó, você faz eu vou com eles e não com você. Você faz o melhor. Uma possibilidade. E eu devo dizer, nesse sentido, os Estados Unidos, a gente tem uma vantagem, por exemplo, sobre o México, né? Argentina e Brasil, né? Se você pensar os 3 grandes países, a gente provavelmente está um pouco mais longe. A relevância da gente para os Estados Unidos é muito menor porque, ou seja, não há como aqui 12 milhões de mexicanos do lado o México é um estado, né? Quase um estado americano, né? Isso, muito parte grudado, da sociedade. Né? Você tem 12 milhões de mexicanos, eles são centrais para... Os trabalhadores migrantes são centrais para o funcionamento do agro americano. Noves fora que, em termos de minoria... já não é uma minoria, né? É bem maior do que a comunidade afrodescendente. O voto é importantíssimo, né? Isso, e tem feito político. Então, o México está aqui dentro. Inclusive porque eles engolfaram o México, eles tiraram um terço do que é o Estado. Uma vez eu fui eu estive lá no México, lá no Chapultepec, no parque, eles têm um mapa do que era o México original, né? Cara, é um negócio constrangedor, né? Porque eles roubaram 1/3 do território mexicano, é gigantesco, né? Toda a Califórnia ali, San Diego, Santa Bárbara, até os nomes, Los Angeles, não tem... Então, será o trabalho de mudar o nome. Sabe o significado dos nomes dos estados. Né? Você fala para eles que o Colorado é por vermelho, porque o Rio era vermelho. Nevada é porque a Nevada ali tem neve. Ou você explica, entendeu? Que Arizona é de zona árida. Eles não têm a mais remota ideia. Para eles entendeu? Eles acham que Los Angeles Texas quer dizer, em espanhol é Texas, é telhas. Telhas. Telhas, o estado de telhas. Por quê? Mas, entendeu? Mas para eles, entendeu? Ou seja, eles olham com, é telhas. Não sou eu. Não, você pega Las Vegas, Los Angeles, San Diego, Santa Bárbara, Santa Mônica. Isso aí, então, na Califórnia, então, em muitos lugares hoje, se você não souber falar espanhol, você tem dificuldade. Então, eles têm o México dentro deles. Então, isso complica, por exemplo, um governo dito de esquerda, também uma coisa complicada de se definir, mas como AMLO,
tem dificuldade de fazer políticas, para lá do que ele Uhum. queira ou não queira fazer, ele tem muito mais dificuldade, muito mais restrição do que a gente teria Claro. um governo mais de esquerda no Brasil e do que o Alberto Fernandes tem na Argentina. As Claro. limitações do Alberto estão associadas a essa renegociação da dívida e essa situação complicada que ele herdou do Macri. Me fala uma coisa, Matias, até aproveitando aqui, já estamos chegando aqui 1 hora. Você hoje, quais cursos você dá aí? Você dá um curso sobre Estados Unidos também? Porque imagino que você selecione no programa americano, né? Me conta um pouco aí. Curso sobre Estados Unidos. Eu dei um curso de História Econômica quando eu dava aula no doutorado na Universidade de Utah. E para o pessoal do doutorado. E eu dou curso de História Econômica da América Latina. Eu dou de macroeconomia, obviamente. O curso que eu dou sempre é macroeconomia. É o macro, né? De História da América Latina. E de vez em quando dou curso de alguma outra coisa. Eu dou seminários sobre... Os dois seminários, por exemplo. Esse ano eu vou dar 2 seminários diferentes. Um sobre... eu sempre dou também seminário de História do Pensamento Econômico. Mas o que eu faço legal. O meu seminário de História do Pensamento Econômico em vez de só ler Smith, Ricardo, Marx, sei lá, Marshall, Wixel, basicão. o que eu faço é contrastar as ideias com a política econômica. Como as ideias afetam a política econômica afeta as ideias. Então, por exemplo, o que eu faço você dá um pouco de história mesmo. Quando eu dou Smith, eu dou mercantilistas, e dou Smith, aí eu dou Ricardo, mas aí eu dou Hamilton. Eles leem o relatório das manufaturas do Hamilton para contrastar. Aí eu falo de política bancária, aí eu dou o Tuque para ler, entendeu? E a disputa aqui nos Estados Unidos entre o Andrew Jackson e o fechamento do segundo banco dos Estados Unidos. Então, eu sempre levo para a disputa entre a coisa prática, a política econômica, né? A ideia e a política econômica. Por isso que eu uso aquele livrinho que a gente conversou do Brad DeLong. Puta, aquele é maravilhoso, aquele eu adorei, o Concrete Economics, né? Esse aliás, para quem está assistindo a economia concreta, segundo ele, é nos Estados Unidos hamiltoniana e do Estado intervindo na economia consistentemente. Aquela coisa do Eisenhower, o Eisenhower gastando, sei lá, 4% do PIB e depois dinheiro indo para a NASA, um orçamento de defesa, um negócio assim... Bom, o Estado desenvolvimentista escondido, né? Essa história, isso está ali. Então, eu dou um seminário sobre isso, mas também dou um seminário sobre história da tecnologia. Isso é legal. Que entra no primeiro ano, que não são nem economistas. É um seminário divertido que a gente fala. Quanto tempo você está dando aula aí, Matias? Em Bucknell, eu estou desde que eu saí do Banco Central da Argentina. Então, eu estou desde 2013. Já tem 7 anos aqui em Bucknell. Mas eu dei 10 anos de aula lá em Utah. Você teve lá com... Você teve com a Codrina lá? A Codrina fui eu que levei. Foi você que levou? Ela foi contratada... Saudades dela. Na época que eu estava lá e eu estava no comitê. Eu contratei, forma de dizer, né? O Rude também, né? Que contratou, escolheu a Codrina para ir lá. Inclusive, a gente depois contratou o Rude, o marido. Isso, que eles são brilhantes, né? Quando eles estavam por lá, porque ele estava em Denver. Aí eu falei, ou a gente contrata ele, ou o Denver vai acabar contratando a Codrina e a gente vai perder a Codrina. E foi muito bom. Eu tive 10 anos lá. Então, meu filho cresceu lá, né? A gente fala em português em casa e tal, mas meu filho... E você ia esquiar? Você esquiava lá nas montanhas, que a neve é maravilhosa. Esquiava. Não muito, eu não sou assim, eu tinha ido a Bariloche e tal, não sou um esquiador, né? Mas eu me viro. Aliás, por sinal, eu devo dizer, realmente, podendo ir, o melhor lugar, eles lá dizem, né? A melhor neve do mundo. A melhor neve, é verdade. Porque é um deserto. Então, Entendi. A neve não é uma neve aguada, pesada. É a neve powder, né? Que eles chamam, né? Powder, né? É isso mesmo, é realmente inacreditável. Só mais uma pergunta. Para quem gosta de esquiar, Utah é melhor do que Colorado, inclusive. Cara, eu esquiei umas duas... É alta. E é mais barato, Vou dizer né? história, é mais barato. Sabe por que tem o Sundance Festival lá em Utah, né? Não sei. Que, aliás, é famosíssimo, né? Não sei o por que é lá. O Robert Redford, ele filmou nos anos 60, né? O famoso filme lá, Butch Cassidy and Sundance Kid. E ele era o Sundance Kid, daí Sundance, né? E ele filmou boa parte em Utah, porque aquelas cenas todas da perseguição, tal, etc., é tudo em Utah. E do deserto. E aí, porque o Butch Cassidy era Mormon e era de Utah. Não sabia disso também. Então, e terminaram na Argentina, por sinal. Terminaram na Bolívia, né? Mas compraram durante uma época uma fazenda na Argentina. Aí o Robert Redford comprou uma fazenda lá, grandona,
para poder esquiar. Tem um lugar privado para ele esquiar, porque exatamente o lugar de esquiar é fantástico. E é onde fica o Sundance Institute. Vocês podem ir visitar, é um lugar maravilhoso. Porra, tá? boa. Cinema, não sei o quê, e é uma estação de esqui. Bela dica. Você pode bela esquiar dica. no Sundance. Irei, eu queria te explorar a última pergunta, Matias. Agora eu que estou te entrevistando, tá? Que eu vou agora tirar as minhas curiosidades aqui. Conta um pouquinho lá da sua estada no Banco Central argentino, porque eu acho que até para quem está assistindo a gente é legal ter um pouco desse relato, né? No curso a gente fala disso, você conta en passant ali um pouco das dificuldades, mas se você puder explorar um pouco mais, porque você estava com certeza no olho do furacão, né? Foi um momento ali dramático, Eu fui né? para lá no final de 2011. No final de 2011, tive até 2013, eu tive até a presidente do Banco Central naquele momento era a Mercedes Marcó Delpont, que agora está na FIP. Na FIP é onde? É o Leão. Ela toma conta do fisco. Do fisco. Mas ela estava na época no Banco Central, ela era uma deputada federal, uma família antiga, né? Argentina, os Marcó Delpont vão lá para a época da colônia. O Matias Culfas, que é o atual ministro da produção, foi, durante um tempo que eu estava lá, gerente geral do banco, que era a posição que o Precht teve originalmente. Ah, legal. E eu era gerente de pesquisa e estava, na verdade, de assessor informal da Mercedes. Eu ia para... Você foi de Utah? De Utah você foi para lá? De Utah, eu estava em Salt Lake City. A conexão, tem duas conexões importantes, devo dizer. O Martim Abeles, o Martim Abeles, eu tive com ele com o Radium lá em Cambridge. Ele foi secretário de política econômica. É o atual chefe da CEPAL em Buenos Aires, estudou na New School. Se falar com ele, fala que eu mandei um abraço para ele. Gosto muito dele. Gente finíssima. Com certeza. É um bom amigo. E o outro era o Arthur O'Connell, que é um velho economista que era conhecido do meu pai. O Bresser escreveu, teve coisas com ele. Isso, o Arturo é uma dessas figuras. Inclusive, eu tive numa conferência com o Bresser, o Arturo, o Aldo Ferrer, pouco antes de eu ir para o Banco Central. Isso foi no momento um pouco antes, quando acho que a Mercedes tinha acabado de entrar em 2010. E tanto o Bresser como o Aldo Ferrer fizeram minha propaganda para o Arthur, etc. Acho que ajudou a eu terminar indo para lá. Inclusive, eles foram os dois muito gentis, falaram para o meu pai que você deve estar muito orgulhoso. Meu pai ficou todo satisfeito. Essas coisas que são sempre... Eu sempre lembro disso aí. Boa. Mas o ponto eu fui, como você disse, no olho do furacão, porque a situação a partir de 2011 é quando a gente começou a ter problemas, ou seja, a gente parou de crescer. A Argentina parou de crescer porque não porque não pudesse crescer, vinha o crescimento, o boom das commodities, tal, a gente estava crescendo, havia uma expansão fiscal importante dos gastos para a população, o salário real cresceu. O mercado doméstico voltou a expandir. Houve um crescimento aceleradíssimo ali. Aceleradíssimo, quase 8%, 7,5%, algo assim de doido. E para 2011, o que acontece? O superávit da conta corrente desapareceu. E embora a gente tivesse feito aquelas duas renegociações da dívida, não tinha fechado com os fundos abutres, e então a gente não podia tomar emprestado internacionalmente. Eu sempre digo, tomar emprestado internacionalmente, se for em quantidades pequenas, e com uma taxa de juros baixa, menor do que a taxa de crescimento das suas exportações, não tem problema. E não pode ter relocadamente. Aí vira Ponzi, né? E o que importa é para que você vai usar. Se é para financiar fuga de capital, não. Mas se é para financiar... Eu sempre dizia, se a gente for usar um pouco de endividamento para fechar o buraco que a gente tem na conta corrente, que é energético, ou seja, para usar a vaca muerta e aumentar a produção de gás natural e de petróleo, e fechar esse buraco, que é um buraco na conta corrente. Aí eu acho que é perfeitamente válido. Por quê? Porque você está usando para investir numa coisa que é necessária e planejar para o futuro que você vai precisar. Que vai trazer retorno. É um investimento que traz retorno. Né? Isso, exatamente. Aí não tem problema, entendeu? E moderadamente. Mas, então, uma das coisas que eu sempre disse quando estava lá, inclusive. E aí o problema é que, para 2011, esse espaço, 2011, 2012, quando eu realmente estou lá, esse espaço fechou. A gente não tem como tomar emprestado, a gente não tem como crescer muito mais, porque a gente chegou no limite da conta corrente. E a inflação estava acelerando bem também, né, Matias? A inflação estava acelerando, e porque a gente tinha fuga de capital, a gente fecha aí os controles, mas ao mesmo tempo difícil, que acontece nesse momento? Nesse momento é também um momento que a gente começa a perder reservas. Então a situação aí começa a ficar mais dura. Então, para 2013, era meio claro que isso aqui não era sustentável e que não dava para crescer. Inclusive, por isso a Cristina vai perder, né? O candidato dela, o Scioli, em 2015, perde a eleição.
porque estava muito mais complicado, era mais difícil crescer, já havia resistência dentro do peronismo, havia uma divisão dentro do peronismo. O Alberto Fernandes, inclusive, e o já sai para candidato ali, né? Já tinham aberto e estavam meio que fora, né, da coalizão governamental. Isso tudo tinha gerado problemas, obviamente, e era evidente que isso não ia durar. Então, quando eu saí... Tinha uma discussão ali dentro de subir juros, porque eu me lembro que isso era um tema também, de desacelerar a economia, né? Isso, eu sou dos que, eu devo dizer, eu era dos que achavam que não havia alternativa. No caso argentino, não havia alternativa, do meu ponto de vista, do que subir juros. Eu explico por quê, porque todo mundo vai dizer, mas você, economista progressista, está dizendo que tem que subir juros. Mas era porque a gente precisava acumular reservas, e se a gente só tem uma situação aqui que é viável. A gente não pode tomar emprestado. Você tem déficit de conta corrente, inflação acelerando. A inflação está acelerando. Mas não era para gerar uma recessão, que eu dizia. Era para dar... algum fluxo de capital. Precisa gerar um mercado de capitais em pesos. Para isso, você precisa dar títulos públicos e em pesos com taxas de juros que sejam positivas e que sejam melhores do que em dólar. Assim, o pessoal não vai fugir. E, ao mesmo tempo que você tem que fazer, aí tem um bando de bancos, o Banco Nación e o BICE, que era o banco de exportação, etc. Aí a gente solta o crédito por ali. Esse a gente subsidia, entendeu? É tipo o BNDES, faz subsidiado por ali, porque mesmo no Lula e na Dilma, mesmo quando taxa de juros... Porra, o BNDES botaram 500 bilhões, né? 500 bilhões. Tinha o BNDES. Tava lá como é? Agora me escapa o nome, né? Foi o Manteiga, o Luciano Coutinho. Tava o Luciano Coutinho lá e o João Carlos Ferraz, que foi meu professor na VJ, eles estavam lá soltando, né, o crédito para a produção, né? Exato. Para a produção. Então, isso eu dizia, eu não sou contra a produção, só estou dizendo, a gente só tem uma alternativa, a gente precisa acumular reserva. Então, nesse contexto, era importante fazer aquilo, eu acho. Mas esse debate era um debate muito duro, porque ao mesmo tempo você tinha disputas internas, como eu digo, e uma situação que estava ficando cada vez mais difícil. A Mercedes, ela sai do... né? Você ficou 2 anos ali? Quanto tempo você ficou? Quase 2 anos, quase 2 anos. E aí ela sai, 2 meses depois que eu saí, ela saiu do Banco Central, né? Ela foi tirada do Banco Central. E a pressão violenta, né? Por uma situação de... Não porque ela tivesse nenhuma animosidade pessoal com a Cristina, mas era porque havia uma necessidade de recâmbio, dada a situação econômica complicada. Essa que é a verdade. E isso tudo, obviamente, se resolve de uma forma que não é boa. Por quê? Porque quando entra o Macri vai e paga os fundos Abutre o que eles queriam. Então, é uma perda, assim... É uma negociação que nem é negociação, né? Você entrega tudo e... Entregaram tudo. O dono, né? A pessoa que é o Paul Singer, né? Que não tem nada a ver com o nosso Paul Singer, né? O pai do André. Mas Paul Singer, ele é o dono do Elliott, né? Dos fundos lá. Do fundo Abutre, né? Ele é um dos grandes doadores do Partido Republicano aqui e particularmente na candidatura em 2016, o cara que ele estava bancando é o Rubio, Marco Rubio. É esse o cara que ganhou com a negociação com a Argentina. É um cara que, inclusive, vai dar apoio agora ao Trump, né? Obviamente. Por sinal. Então, aí se vai ser a negociação e o que permite a Argentina fazer o quê? Voltar a entrar no mercado de capitais. Mas aí a gente toma emprestado em grandes quantidades, liberaliza o mercado de câmbio e permite que o pessoal compre e a gente tem a fuga de capital. Então, qual foi em velocidade recorde, né? Em 4 anos foi mais do que duplicada. E para financiar o quê? Para financiar a fuga de capital. Então, a Argentina ficou com uma conta que outra vez impagável, que obriga outra vez a um governo peronista, né, kirchnerista, a vir fazer a renegociação da dívida, uma negociação que é extremamente complicada. Cada vez mais difícil. E que outra vez tira espaço para poder fazer política econômica, porque você está, entendeu? Entre a conta corrente e as poucas reservas, apertado para qualquer crescimento da economia, puxa as importações e você tem um problema externo. Beleza, Matias, não vou abusar mais aí, mas bom, primeiro dizer aqui para quem está assistindo, eu sempre costumo brincar que quando eu faço esses cursos, o maior beneficiado sou eu, né? Porque eu aprendo muito, né? Então assisti todas as suas aulas e são fantásticas, né? Dei ali meus pitacos do que eu já estudei de Argentina e tal, mas não incomparável, né?
o conhecimento que você tem. Então, só estou falando isso para fazer propaganda para as pessoas realmente Eu te agradeço. assistirem, que é uma oportunidade única, né? O Matias é um cara, porra, brilhante, assim, brilhante, não só de Estados Unidos, mas de mundo. Então, ao assistir suas aulas, como a gente estava até batendo um papo aqui, né? Você aprende de Ásia, de Estados Unidos, até mesmo você vai descobrir por que o Sundance Festival tem esse nome e fica lá, né? Então, fica aqui a propaganda e enfim, te agradecer e passo as palavras, se você quiser falar mais alguma coisinha, depois fica o vídeo aí por aí para as pessoas assistirem. Não, primeiro eu te agradecer, o prazer foi meu fazer o curso com o Paulo. O Paulo tá aí se desmanchando em elogios a mim, mas as aulas do Paulo são fantásticas também. Acho que, assim, os cursos, todos os cursos do Paulo, ele tem cursos maravilhosos com a Laura, o curso da China dele, eu foi bem legal. Todos os cursos do Paulo. Eu acho, assim, acho o que eu disse, né, nas outras vezes que a gente conversou, que eu acho importante, que as pessoas esquecem, assim, a Argentina é uma coisa que está próxima, é uma coisa que ajuda a gente a se entender, ou seja, eu digo a gente porque eu sou meio brasileiro, então para a gente se entender, entender a história argentina ajuda a entender a história brasileira, tem uma série de coisas que são paralelas, tem uma série de coisas que são levemente diferentes, e é exatamente nesse levemente diferente que a gente aprende sobre a gente. Então, entender a Argentina é importante. A Argentina e a história argentina vai continuar sendo parte da história brasileira. Quem sabe mais do que a gente pensa para o futuro, na medida em que essas economias vão se integrando mais, acho que é inevitável. Então, é importante saber disso. Eu acho que eu falei ontem que a gente tem muito pessimismo. Você mesmo está dizendo, né? No meio desse mundo, como é que a gente vai ser otimista? Então, a pandemia brutal, tem um governo que é incapaz de lidar com a pandemia no Brasil, tem um governo que, além do mais, é neoliberal. Então, do ponto de vista das esperanças de a gente voltar a ter possibilidades de sair para frente são muito pequenas, e a Argentina mostra exatamente como, em pouco tempo, pela via democrática, mesmo quando há instituição, porque lá também tem lawfare e tem essas coisas, bastou a Cristina conseguir politicamente unificar a esquerda para a gente ter uma vitória eleitoral, ter um governo que é capaz, que está com toda dificuldade, capaz, que é eficiente. Porque o problema dessa turma é que é ineficiente. O neoliberalismo não só é prejudicial do ponto de vista de que a política econômica não serve para o desenvolvimento, mas é prejudicial porque, muito tipicamente, né, é uma coisa que aqui nos Estados Unidos se discute muito. Se você tem um governo que diz que o problema de tudo é o Estado, eles provavelmente não são um tipo de Eu brinco que é o açougueiro que tem nojo de carne, sabe? Um açougueiro que tem nojo de carne, o cara não vai funcionar direito. É gente que não sabe, o Guedes não sabe coisas básicas sobre o funcionamento do governo. Entendeu? É uma coisa assim que você se assusta. Quando você vê ele diz umas coisas, você diz, mas como pode ser? Então, a Argentina dá uma mensagem de esperança. É verdade. Surpreendentemente, porque a situação argentina é terrível. Mas do ponto de vista político, o Brasil não tem a restrição econômica que a Argentina tem. Mas do ponto de vista político, o Brasil tem uma restrição muito forte. A Argentina a luz no fim do túnel. Isso sugere que é possível, que a gente não precisa esperar, entendeu, 30 anos para voltar a ter um governo que tente fazer industrialização e que o que a gente precisa é uma frente unificada para poder não só preservar a democracia, que é importante já em si mesmo, eu acho que sou a favor de grandes e amplas, mas para preservar o que a gente tem de indústria e aprofundar. E isso é possível com um governo só de esquerda que tem uma preocupação, esquerda mais ampla, nacional, esquerda, mas que tem uma preocupação em promover o desenvolvimento nacional. Ou seja, que tem uma preocupação nacionalista. Ou seja, é a faceta razoável do nacionalismo. Não a faceta fascista, que é contra imigrantes, que é contra... Xenófoba, né? Xenófobo. Não. O nacionalismo associado que a gente precisa acumular domesticamente, precisa subir os salários do povo nacionalmente, precisa desenvolver a tecnologia nacional. Isso é importante porque a Argentina dá uma mensagem positiva. Então, acho que é isso. Para quem está interessado nisso, eu recomendo, como disse o Alberto, vou usar de volta o negócio dele, é uma necessidade ética e moral. Boa. Valeu, Matias. Obrigadão. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, gente. Abraço. Valeu.